Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. O ser humano foi criado para viver de modo fraterno e harmonioso com os seus semelhantes. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta manhã de segunda-feira, início de semana. Estamos vivendo a sexta semana do tempo comum, né? E iniciamos o nosso dia participando em fraternidade, em comunidade do nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso momento de oração, o nosso momento de partilha da Palavra de Deus. Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos este nosso encontro, nos unindo como filhos e filhas de Deus, através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo desça sobre nós, neste momento, sobre a nossa coração, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa boca, para que tudo aquilo que professarmos durante este dia, durante essa semana que se inicia, seja e esteja de acordo com aquilo que Cristo nos ensina diariamente através dos evangelhos. Peçamos juntos o Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia desta segunda-feira nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13, onde vamos observar algumas atitudes de Jesus em relação ao comportamento e à intenção dos fariseus enquanto discutiam com Jesus no templo. Vamos juntos ouvir o Evangelho. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, entrou de novo no barco e foi para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, neste trecho do Evangelho, demonstra uma certa insatisfação, um certo incômodo, quando os fariseus que discutiam com ele pedem um sinal dele, pedem uma prova de que ele realmente é o Messias, de que ele realmente veio de Deus e que realiza a vontade de Deus no meio daquele povo. Esta atitude dos fariseus revela que eles estavam procurando encontrar em Jesus um Messias um tanto quanto triunfalista, que despertaria a admiração, mas que não traria a libertação ao homem conforme Jesus o estava fazendo, que não traria a libertação do homem do seu egoísmo, da sua individualidade, da sua soberba, da sua cobiça, da sua vaidade e de tantas outras situações que aquele povo, que aqueles fariseus estavam acostumados a viver. Jesus
sempre se revela a todos e cabe a cada um de nós concluir quem Ele é e a que Ele veio. As atitudes de Jesus e os seus ensinamentos é quem devem definir ao coração humano a real presença de Deus, a real presença do seu Filho em nosso meio, para nos salvar, para nos resgatar da vida do pecado e nos levar ao reino que Deus nos preparou, para que vivamos eternamente ao lado dele. Também vemos neste evangelho, os fariseus começaram a discutir e queriam pôr Jesus à prova. Eles queriam ver, como Jesus se sairia, como Jesus se denominaria ali no meio deles. Nós também, no dia de hoje, no nosso tempo, podemos ver esse tipo de comportamento dentro de muitos movimentos, dentro de muitas ações da igreja, dentro de muitos comportamentos do nosso e de nossos irmãos em relação àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo evangelizado. Temos que ter o cuidado para não deixar a fama de quem está falando ser maior do que a fama daquele do qual nós estamos falando. Sempre que estivermos falando sobre Jesus e de Jesus, deve ser somente Ele e a Ele todo o crédito daquilo que foi ali proclamado, ali ensinado. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, está intercedendo incansavelmente por nós, junto de Jesus, para que alcancemos a graça de também nós reconhecermos em Cristo o verdadeiro Messias enviado por Deus, que nos criou, por Deus que tanto nos ama. Por isso, meu irmão e minha irmã, imitemos a atitude da nossa mãe e nos coloquemos a serviço do Pai que nos ama, levando a sua palavra e testemunhando com nossa vida os ensinamentos revelados por Jesus através dos evangelhos a nós. Amém? Amém. Rezemos juntos, como filhos e filhas de Deus, a oração composta por Santa Faustina Kowalska para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, encerramos aqui o nosso encontro matinal, o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Desejamos a todos um bom dia, uma ótima segunda-feira e uma excelente e santa semana na qual vivenciamos o início da nossa quaresma, vivenciaremos a quarta-feira de cinza e iniciaremos a nossa campanha da fraternidade. E também é um momento de podermos estar mais afinados com Deus através da nossa conversão, através da nossa confissão, para que assim possamos estarmos nos limpando daquilo que é ruim, daquilo que prejudica o nosso coração, a estar bem sintonizado com o coração de Deus. Obrigado pela sua companhia, que Deus conceda a vocês muita paz, muita saúde durante toda essa semana, que os trabalhos a serem realizados alcancem os seus objetivos e que tudo seja para o agrado de Deus. Peçamos, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, as bênçãos de Deus para que possamos levar uma vida mais santa,
para que possamos testemunhar com mais eficácia a nossa cristandade, o nosso batismo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.